Shabbat Shalom a todos, estamos começando mais um estudo das Escrituras, hoje o livro de Jazar. Antes de mais nada, eu gostaria de orar com você para que o Altíssimo abençoe cada lar, cada família, cada casal, cada componente deste lar, que a paz, que a bênção do Eterno esteja na vida de cada um de vocês, ok? Vamos orar. Yahweh Eterno, Altíssimo, nosso Pai, obrigado por mais um Shabat de descanso, um dia santo, um dia de celebração da criação, do teu poder redentor nas nossas vidas. Pedimos que abençoe cada família, cada caso, cada situação, transformando maldições em bênçãos e fazendo com que o teu nome seja exaltado e glorificado perante todos. Em nome do Messias, o teu ungido, Yahushua HaMashiach, que pedimos essas bênçãos. Assim seja. Bom, queridos, hoje vamos falar sobre Moisés, ou no hebraico, Moshe, o rei libertador no livro de Jazar. Você sabia que Moisés foi um rei? Você sabia que o livro de Jazar traz detalhes sobre a vida de Moisés como nenhum outro livro bíblico ou religioso já escrito? Pois vamos meditar um pouco nessas revelações. Começando aí, a verdadeira razão pela qual Moisés matou um egípcio, enquanto ele era príncipe lá no Egito. Vamos ver. E quando Moisés tinha 18 anos de idade, ele desejou ver seu pai e mãe. E ele foi até eles em Goshen. E quando Moisés chegou perto de Goshen, ele veio para o lugar onde os filhos de Israel estavam envolvidos no trabalho. E ele observou seu jugo, e ele viu um Mitzri, ou seja, um egípcio, ferindo um dos seus irmãos hebreus. E quando o homem que era espancado viu Moisés, ele correu a ele pedindo ajuda, pois Moisés era muito respeitado na casa do faraó. E ele disse: meu senhor, atenda-me. Esse egípcio veio à minha casa no meio da noite, me amarrou e tomou a minha esposa na minha presença, e agora ele pretende tirar a minha vida. E quando Moisés ouviu esta impiedade, sua raiva acendeu-se contra o egípcio, e ele virou-se para cá e para lá. E quando viu que não havia ninguém lá, matou o egípcio e escondeu na areia, e livrou o hebreu da mão daquele que o agredia. Na Bíblia, no livro de Shemot, né, ou seja, Êxodo, né, qual chamamos de Torá, a lei, não cita o motivo pelo qual Moisés matou o egípcio. Simplesmente diz que ele matou um egípcio, que um dia um dos hebreus o acusou, mas não cita o que tinha acontecido. Este ato foi para defender um irmão hebreu que tinha tido sua esposa violada na sua presença, e ainda por cima esse egípcio queria matá-lo. Uma grande e tremenda injustiça. Então Moisés, ele faz justiça com as próprias mãos, né? Isso não justifica, lógico, mas foi assim que realmente a história aconteceu. Inclusive muitos céticos e ateus e satanistas, digamos assim, eles tentam descredibilizar Moisés, atacar este patriarca hebreu, dizendo, não, que ele era assassino e não sei o quê, mas não foi bem assim a história. As condições foram outras, né, em que tudo isso aconteceu. Mas vamos continuar. No segundo dia, Moisés foi a seus irmãos e olhou, e eis que dois homens estavam brigando, e ele disse ao perverso: por que tu feres teu vizinho? E ele respondeu-lhe e disse: quem o colocou como príncipe ou juiz sobre nós? Tu pensas matar-me como tu matou o Mitzri, o egípcio? E Moisés teve medo e ele disse: certamente a coisa é conhecida. Faraó ouviu falar deste caso e ordenou que Moisés fosse morto. Assim o Altíssimo enviou seu mensageiro, e ele apareceu diante de Faraó, a semelhança de um capitão da guarda. E o mensageiro de Arro tomou a espada da mão do capitão da guarda e cortou sua cabeça com ela, pois a aparência do capitão da guarda foi transformada à aparência
de Moisés. E o mensageiro de Arro segurou a mão direita de Moisés e trouxe-o para fora do Egito, e o colocou fora das fronteiras do Egito a uma distância de viagem de 40 dias. Agora a coisa fica impressionante. O Eterno manda um mensageiro, um anjo, que evita a morte de Moisés já no Egito, porque a lei egípcia implicava que alguém que assassinasse um feitor egípcio fosse morto. E aí o que acontece? Um anjo vai, ele mata esse capitão, queria matar Moisés, e não só isso, o anjo o toma pela mão e o translada a uma distância de 40 dias do Egito. O que isso muda no entendimento da história de Moisés, do povo hebreu no cativeiro egípcio? O que isso muda? Tudo, simplesmente tudo. Porque lendo a Bíblia você tem um entendimento, né, dá a entender que Moisés vai direto para Midian, né? E não foi assim. Não foi assim. Nós vamos ver que na verdade ele foi transladado para um outro lugar, né? E nós vamos aprender que lugar foi esse. Bom, aí o que acontece? E isso que é o arrebatamento verdadeiro, né? O sujeito é transladado fisicamente de um lugar para outro da terra, simplesmente isso, né? Bem, Balaão, filho de Beor, quando o rei de Cuxi deixou-lhe para proteger a cidade e os pobres da cidade, ele foi e aconselhou o povo da terra a se rebelar contra o rei Quiquianos, para não deixá-lo entrar na cidade quando ele retornasse para casa. Abrindo um parêntese, Cuxi é a antiga Núbia, hoje é um país, né, da África chamado Sudão. E por que Jazar relata a história de Cuxi, que é frequentemente citado na Bíblia? Por quê? Porque Moisés teve um envolvimento com Cuxi. E é exatamente nesse momento que o rei de Cuxi saiu para uma campanha de batalha que Balaão, estando lá, usurpa o trono do rei de Cuxi, né, Quiquianos, e faz o povo se rebelar contra seu próprio rei. Então Balaão é frequentemente citado como um inimigo de Israel, e nós vamos ver, nesse caso, como ele enfrentou Moisés, né? E diz assim: e o povo da terra o ouviu, e eles juraram a ele, e o fizeram rei sobre eles, e seus 2 filhos comandantes do exército. Assim o rei e as tropas se aproximaram à porta da cidade, e olharam para cima, e eis que todos os portões da cidade foram fechados, e chamaram as sentinelas, dizendo: abram para nós, para que nós possamos entrar na cidade. Mas as sentinelas recusaram-se a abrir-lhes por ordem de Balaão, o mágico, seu rei. Eles não deixaram entrar na sua cidade. Então fizeram uma batalha com eles em frente do portão da cidade, e 130 homens do exército de Quiquianos caíram naquele dia. É interessante que Balaão foi muito astucioso. Ele mandou colocar uma infinidade de serpentes em um dos lados da cidade. Em outros lugares da cidade, ele colocou, parece que outras barreiras, inclusive água e outras coisas. E aí o que aconteceu? Eles não conseguiram entrar na própria cidade deles. O rei não conseguiu voltar. E essa situação perdurou por muito tempo. E no verso 21 diz que naquele tempo que a guerra e o cerco aconteciam contra Cuxi, Moisés fugiu de Mitzraim, o Egito, de Faraó, que tentou matá-lo por ter assassinado o Mitzri, o egípcio. E Moisés tinha 18 anos de idade quando fugiu do Egito, da presença de Faraó. E ele fugiu e foi para o acampamento de Quiquianos, que na época estava sitiando Cuxi. Então veja bem, no meio dessa situação,
Moisés é transladado de onde ele estava no Egito para Cush, o Sudão, o atual Sudão. São países ali vizinhos, né? O Sudão fica logo abaixo ali do Egito, naquela parte da África. E interessante que o Eterno tinha um propósito em Moisés ir para Cush, ou antiga Núbia, né? Outra coisa interessante, a Bíblia não cita nenhum desses detalhes, né, no livro de Êxodo, não cita. Como eu disse, ele já começa ali com Moisés no poço de Midian. Você pula aí pelo menos uns 40 anos de história, conforme vamos ver agora nessa porção do livro de Jazar. E Moisés estava 9 anos no acampamento de Quiquianos, rei de Cush. Todo o tempo que eles sitiavam Cush, e Moisés saiu e entrou com eles. E o rei e os príncipes e todos os homens de luta amaram a Moshe, ou Moisés, pois ele era grande e digno. Sua estatura era como um leão nobre, e seu rosto era como o sol, e a sua força era como que de um leão. E ele foi conselheiro do rei. E no final de 9 anos, Quiquianos foi tomado com uma doença mortal, e sua doença prevaleceu sobre ele, e ele morreu no 7º dia. É interessante, o Eterno favorece o povo hebreu onde quer que vá. José ganhou o favor do faraó no Egito, e Moisés ganhou o favor do rei de Cush, né? Como já disse, era o atual Sudão, a antiga Núbia. E algo muito interessante sobre o povo africano. O povo africano, ele tem uma relação muito estreita com o povo hebreu. Primeiro, porque vários dos povos africanos se casaram com hebreus e vice-versa. Por exemplo, a rainha de Sabá, ela teve um filho com Salomão, né? E hoje, a atual Etiópia, esses descendentes ainda estão lá, são hebreus que descendem diretamente do rei Salomão, por exemplo. Sem falar que várias das tribos de Israel, né, elas foram para a África. E isso é muito interessante, porque frequentemente Hollywood, a própria Igreja Católica e Protestante e tantos outros associam os hebreus a um povo caucasiano, e não era. Eles eram povos do Oriente, pele escura. Tanto é que eles podiam lá se envolver com os africanos perfeitamente, muito bem. Eles podiam se misturar e eles geralmente tinham a pele queimada pelo sol, né? Eram povos que estavam ali com uma característica étnica bem diferente da que é retratada hoje, né? Eram povos de pele morena, cabelo crespo, né? Diferente do que é citado hoje. Então, para Moisés se tornar um rei na Núbia, meu amigo, ele tinha que ter pelo menos alguma afinidade cultural, né, ou racial com aquele povo, tá? E isso é muito importante nós ressaltarmos. Bom, Moisés se tornou rei de Cush. No verso 30 do livro de Jazar está escrito que assim eles diziam um para o outro: dá-nos conselho do que fazer neste momento, estando morando no deserto 9 anos longe de nossas casas. Se dizemos, vamos lutar contra a cidade, muitos de nós vão cair feridos ou mortos. E se nós ficarmos aqui no cerco, nós também morreremos. Pois agora, todos os reis de Arã e dos filhos do Oriente vão ouvir que nosso rei morreu, e eles irão atacar-nos. De repente, de forma hostil, e eles lutarão contra nós e não deixarão nenhum vestígio de nós. Agora, portanto, façamos um rei sobre nós e deixe-nos manter-se no cerco até que a cidade seja entregue para nós. E pretenderam escolher nesse dia um homem como rei no exército de Quiquianos, e eles não encontraram nenhum objeto de sua escolha, como Moshe ou Moisés, para reinar sobre eles. Então, essas condições, o Eterno permitiu essas adversidades para o povo cuxita, né, o povo da Núbia, para que
eles recebessem Moisés de braços abertos. E assim, queridos, na nossa vida, muitas adversidades vêm para o nosso bem. Ok, Moisés estava foragido pela lei egípcia. Ele era um condenado à morte no Egito. E ele ele é levado para a África, né? Diferente do que dizem, não, ele foi para Midian, foi namorar com as filhas de Jetro, passou 40 anos namorando, nada disso, negativo. Primeiro, Moisés vai para Cush, e lá ele chega nessa situação em que Balaão, o feiticeiro, um antigo rival de Moisés, estava lá, usurpando o trono, né? O mesmo Balaão que fez com que o faraó quase matasse quando ele era menino, e você deve assistir o vídeo do sábado passado que nós fizemos, que mostra o cativeiro egípcio no livro de Jazar, ok? Então, Moisés foi colocado um rei sobre Cush, e isso não está em nenhuma Bíblia, claro, e o verso 37 diz que todas as pessoas nobres juraram-lhe dar-lhe uma esposa como rainha, Adonia, a Cushita, esposa de Quiquianos, e eles fizeram Moisés rei sobre eles naquele dia. E todas as pessoas de Cush emitiram uma proclamação naquele dia, dizendo: todo homem deve dar algo a Moisés do que está na sua posse. E colocaram um lençol nos ombros, e cada homem lançou nele algo do que ele tivesse, um brinco de ouro e outro uma moeda. Também de pedras de ônix, bidélium, pérolas, mármore, jogaram os filhos de Cush para Moisés. Sobre o lençol, também prata e ouro em grande abundância. E Moisés levou prata e ouro, todos os navios e as pedras bidélium e ônix que todos os filhos de Cush tinham dado a ele. E ele os colocou dentre seus tesouros. E Moisés reinou sobre os filhos de Cush naquele dia, no lugar do rei Quiquianos de Cush. Moisés tem um reinado próspero, em que ele é grandemente abençoado, ele não se desvia da Torá, dos caminhos do Eterno, nem para a direita, nem para a esquerda, ele é favorecido grandemente pelo Eterno. E o que acontece? Assim, o rei Moisés respondeu-lhes, dizendo: se vocês ouvirem minha voz em tudo que eu comandá-los, então Iarro dá a cidade em nossas mãos e nós deveremos subjugá-la. Porque se nós lutarmos com eles, como na antiga batalha que tivemos com eles, antes da morte de Quiquianos, muitos de nós vão cair feridos como antes. Agora, portanto, eis aqui está o conselho para vocês neste assunto. Se vocês ouvirem minha voz, então a cidade será entregue em nossas mãos. E então todas as forças responderam ao rei, dizendo: tudo que o nosso Senhor mandar-nos, isso nós faremos. E Moisés disse-lhes: vão por todo o acampamento e proclamem uma voz a todo o povo, dizendo: assim diz o rei, vão para a floresta e tragam com vocês os filhotes de cegonha, cada homem um filhote em sua mão. Então o que aconteceu? Eles perguntaram: olha, o que nós vamos fazer para reconquistar a nossa cidade? Que havia sido fortificada por Balaão, o mago, e havia sido protegida com serpentes ao redor. E ele dá o seguinte conselho: todos tomem filhotes de cegonha. E aconteceu que depois que os filhotes de cegonha estavam criados, o rei ordenou que eles não comessem por 3 dias, que não dessem de comer a essas cegonhas por 3 dias. E todas as pessoas fizeram. No terceiro dia o rei disse-lhes: reforcem-se, tornem-se homens valentes, e coloque cada homem sua armadura e cinjam suas espadas sobre ela. Monte cada homem seu cavalo, e tomem cada um seu filhote de cegonha na mão. E vamos, e lutemos contra a cidade, no local onde as serpentes estão. E todo o povo fez como o rei tinha ordenado. Tomou cada homem seu filhote em sua mão, e foram embora, e quando vieram as serpentes, o rei disse-lhes: traga cada homem seu filhote até as serpentes. E cada homem trouxe uma jovem cegonha pela ordem do rei, e as jovens cegonhas correram até as serpentes, e elas devoraram todas elas, e as destruíram fora daquele lugar. E quando o rei e o povo tinham visto que todas as serpentes foram destruídas naquele lugar,
todo o povo deu um grande grito. Aproximaram-se, lutaram contra a cidade e a tomaram e subjugaram-na, e eles entraram na cidade. Então, é um relato tremendo de sabedoria, destreza de Moisés, como um líder, um general de guerra, como rei, e isso não está em canto nenhum. Simplesmente o livro de Jasar relata esses pormenores, como de forma magistral Moisés retoma a cidade, né, de Cuxi para o povo de Cuxi. E é interessante porque Cuxi tem algumas semelhanças com o Egito. Você vê essas pirâmides aí na ilustração do vídeo, é exatamente assim que Cuxi permanece até hoje. Né? Então deveria ser um reino bem interessante de se visitar naquela época. E Balaão mágico, quando viu que a cidade fora tomada, abriu a porta e ele e seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e retornaram a Mizraim, o Egito, para Faraó, rei do Egito. Eles são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei, ou a Torá, levantando-se contra Moisés. Então, quando a Bíblia cita Janes, Jambres, os magos egípcios, os feiticeiros, está citando essa cambada que era inimiga de Moisés, inimiga do povo hebreu, né, que resistiu até o último instante à libertação do povo hebreu como escravo do Egito. Quando Iarro trouxe as pragas sobre o Egito. Então Moisés tomou a cidade com sua sabedoria e os filhos de Cuxi colocaram-no no trono em vez de Quiquianos, rei de Cuxi. E colocaram a coroa real sobre sua cabeça e deram-lhe como esposa Adonia, a rainha, a Cuxita, esposa de Quiquianos. E Moisés temeu Iarro, o Altíssimo, de seus pais, então ele não foi a ela, nem virou seus olhos para ela, pois Moisés lembrou-se como Abraham tinha feito seu servo Eliezer jurar, dizendo, tu não levarás uma mulher das filhas de Canaã para meu filho Isaque. E aqui é um ponto interessante. Moisés honra o Eterno. Um dos mandamentos do Altíssimo era que eles não poderiam se misturar com os cananitas, né, descendentes de Cã. E ele nem sequer olha para essa mulher, passa 40 anos a evitando e sendo próspero, estava solteiro como rei em Cuxi. Isso é muito interessante. É um feito notável, porque frequentemente um homem foragido, um homem que tinha sido, de certa forma, até mal compreendido pelo seu próprio povo, ele permanece fiel ao Eterno. O que isso quer dizer, meus queridos? Que independente de pessoas, nós devemos ser fiéis ao Altíssimo, onde quer que nós estejamos. Porque se nós dependemos de pessoas, inevitavelmente nós vamos vacilar, nós vamos fraquejar na nossa fé. E louvado seja o Eterno, que nós temos esse exemplo de Moisés, nós temos esse exemplo de José. Homens que foram fiéis até a morte, que não se comprometeram com as suas vontades carnais, homens que permaneceram fiéis ao Eterno, onde quer que estivessem, né? E por isso foram honrados. E Arã também foi subjugada por Moisés e o povo de Cuxi, e também deram impostos habituais. E Moisés entregou Arã e os filhos do Oriente sob sujeição aos filhos de Cuxi. E Moisés e todas as pessoas que estavam com ele voltaram para a terra de Cuxi. E Moisés fortaleceu-se no reino dos filhos de Cuxi, e Arro estava com ele, e todos os filhos de Cuxi o temeram. Então, esses são os 40 anos. Frequentemente o povo vai pregar, né, no sistema religioso. Moisés ficou dando milho para bode lá no deserto, ficou cuidando das ovelhinhas, 40 anos. Não foi isso. Pelo contrário, ele foi um rei, um homem notável no seu tempo, né? Um homem que influenciou vários continentes, na verdade, e que permanece até hoje como um dos maiores patriarcas do povo hebreu, né? Um dos maiores representantes do Eterno sobre a terra. E aqui diz
que depois da morte de Asdrubal, aqui citando uma outra situação que ocorreu entre África, né, e Chitim, que atualmente se chama Chipre, a ilha, não é uma ilha, a ilha de Chipre, foi depois da morte de Asdrubal, filho de Angés, rei da África, quando Latins tinha voltado para sua terra da batalha, que todos os habitantes da África levantaram-se e tomaram Aníbal, filho de Angés, o irmão mais novo de Asdrubal, e fizeram-no rei no lugar de seu irmão sobre toda a terra da África. E quando ele reinou, resolveu ir para Chitim para lutar com os filhos de Chitim, para vingar a causa de seu irmão Asdrubal e a causa dos habitantes da África, e ele assim fez. Ele fez muitos navios e veio com todo o seu exército e foi para Chitim. Assim Aníbal lutou com os filhos de Chitim, e os filhos de Chitim caíram feridos diante de Aníbal e seu exército, e Aníbal vingou a causa de seu irmão. E Aníbal continuou a guerra por 18 anos com os filhos de Chitim, e Aníbal habitava em terrenos de Chitim, e acamparam lá por muito tempo. E Aníbal feriu os filhos de Chitim muito severamente, e matou dos seus grandes homens e príncipes, e do resto do povo feriu cerca de 80.000 homens. No final dos dias e anos, Aníbal retornou sua terra da África, e reinou firmemente no lugar de seu irmão Asdrubal. Então, por que é citado os reis da África, o Chitim, né, que é Chipre atualmente? Por que tudo isso é citado? Porque frequentemente esses povos se aliavam ou estavam contra os filhos de Israel, né? E até hoje essas alianças continuam. E frequentemente todos se unem contra o povo hebreu, né? E isso que nós devemos observar. A Bíblia não é um livro ocidental, como nós aprendemos em seminários de teologia, ouvimos em sermões nos templos religiosos. A Bíblia é um livro oriental. Portanto, a Bíblia cita simplesmente nações no Oriente Médio. Ok? É Cush, Patros, Etiópia, Edom, Amon, Moabe, Filisteus, cita os babilônios, ou seja, os persas, só povos do Oriente Médio. Aí o sujeito vai pegar aqui profecia, e eu já cometi esse erro, né? Não com dolo, mas enganado, e vai interpretar a profecia espiritualizando tudo ocidentalmente, o que é um erro grave, né? Por isso, queridos, nós temos que voltar às nossas raízes hebraicas para entender políticas entre as nações, né? Por isso nós temos que averiguar a verdade revelada nas escrituras. Não ir por teólogo, não ir por expoentes, né, doutores, PhDs. Isso tudo é lixo teológico, é lixo, é inútil para o entendimento das escrituras. Por isso nós estamos retornando ao caminho antigo, e esse momento se chama restauração de Israel, né? Não só do povo de Israel, mas do reino de Israel, conforme foi prometido pelo Messias, e também a restauração de uma constituição do Criador, de um plano, de um governo regido por leis, estatutos e mandamentos que o Eterno tem para o seu povo. Então é complexa a coisa, e há muito o que se descontaminar, né? Nós temos que realmente resgatar esse legado perdido, né? O legado hebreu. E aí está a batalha entre efraimitas e filisteus, citado também no livro de Jasá, quando se refere a Moisés. E quando os filhos de Gat viram as maldades dos filhos de Efraim, voltaram e reuniram-se os homens de Gat e colocaram cada um sua armadura e vieram diante dos... E eu pulei algumas partes, mas aqui cita que os filhos de Efraim foram instigar os filisteus que estavam lá na terra deles, estavam com fome, vários dias sem comer, e queriam pegar lá a criação, né, os animais deles, e aí os incitaram a lutar contra eles, sendo que os filhos de Efraim eram homens poderosos, e diz o livro de Jasá que 1.000 homens corriam de apenas um efraimita, né?
e eles instigaram os filisteus, né, hoje atual Jordânia, né, aquele lugar ali, e aqui diz que eles se engajaram com ele no vale de Gate, e a batalha foi grave. E eles feriram um ao outro, muitos nesse dia. E no segundo dia, os filhos de Gate foram a todas as cidades dos filisteus para que viessem ajudá-los, dizendo: juntem-se a nós, ajudem-nos, para que vieram do Egito, para tirar nosso gado, para lutar contra nós sem justa causa. Ora, as almas dos filhos de Efraim ficaram esgotadas com fome e sede, pois eles não tinham comido pão durante 3 dias. E 40.000 homens saíram das cidades dos filisteus para ajudar os homens de Gate. E estes homens estavam envolvidos na batalha com os filhos de Efraim, e Arro entregou os filhos de Efraim na mão dos filisteus. Eu acho interessante que esses relatos são tão verdadeiros, porque mostra que o Eterno não faz acepção de pessoas. O que está errado diante dos olhos do Eterno está errado. Frequentemente, quando o povo hebreu caía em transgressão, o Eterno não sancionava isso, não. Ele entregava ele na mão dos inimigos de bandeja, porque eles estavam errados. Então, como que um cético, um satanista, sei lá, um luciferiano, ele vem dizer, não, porque Deus era injusto e não sei o que, favorecia. Negativo. Aqui não tem prediletos. Quando está errado, está errado. O Eterno não alisa, não passa a mão na cabeça de quem está errado. Prova é o que aconteceu com os israelitas na batalha de Ai. Foram derrotados. Prova disso é quando foi ver a bruxa de Endor, né? Fez lá uma macumba, lá uma sessão espírita, não sei como foi, e aí morreu no dia seguinte, porque o Eterno não sanciona seus filhos em transgressão, né? Pelo contrário, ele pune e faz com que eles se arrependam e se voltem a ele, né? É mais uma lição que nós aprendemos nas Escrituras. Aqui diz assim: no 40º ano do reinado de Moisés sobre Cush, Moisés estava sentado no trono real, enquanto diante dele todos os nobres estavam sentados ao seu redor. E a Adonia, a rainha, disse perante o rei e os príncipes: o que é isso que vocês, os filhos de Cush, têm feito por todo este tempo? Certamente você sabe que durante 40 anos que este homem reinou sobre Cush, ele não se aproximou de mim, nem serviu os ídolos dos filhos de Cush. Agora, pois, ouve, ó filhos de Cush, permitam que este homem não mais reine sobre vocês, pois ele não é da nossa carne. Eis que Menacros, meu filho, está crescido. Deixe-o reinar sobre vós, pois é melhor para vocês servirem o filho do seu senhor do que servirem a um estranho, escravo do rei de Mitzraim, no Egito. Então Moisés passa 40 anos de abstinência sem se envolver com a rainha. Ela se revolta por isso e diz: olha, ele não é idólatra, ele não participa da nossa idolatria, então não tem por que esse homem ser rei. E aí o que acontece? O povo de Cush despede Moisés, inclusive dão presentes para ele. Ele era muito amado pelo povo da antiga Núbia, né? Hoje é Sudão. E ele vai então, aí é que ele vai para Midian, né? O poço de Jetro, que a Bíblia já pula 40 anos quando ele foge do Egito para esse incidente no poço de Jetro, né? E eu acho o máximo isso aqui, porque isso nos dá uma linha de tempo perfeita e preenche as lacunas que a Bíblia não preenche, né? Você tem 40 anos da vida de Moisés aí, totalmente no anonimato, sem informação nenhuma, quando na verdade é uma riqueza de detalhes que aconteceu durante esse período, né? Então Moisés saiu da terra de Cush, foi para casa e deixou de reinar sobre Cush. E Moisés tinha 66 anos de idade quando ele saiu da terra de Cush, pois isto veio de Arro, porque o período havia chegado em que ele tinha marcado, nos dias antigos, para livrar os filhos de Israel da aflição dos filhos de Cã. Então Moisés foi para Midian, pois ele estava com medo de voltar para Mitzraim, ou seja, o Egito, por causa do faraó, e ele se foi. Sentou-se em um poço de água em Midian, e as 7 filhas de, aqui diz Reuel, né, mas é Jetro, o midianita, saíram para alimentar o rebanho de seu pai. E eles vieram para o poço e tiraram água para o rebanho de seu pai beber.
Então os pastores de Midian chegaram e as expulsaram dali, e Moisés levantou-se e ajudou-as a dar de beber ao rebanho. Aqui nós retornamos ao livro de Êxodo, né? Lá, quando eu creio que no capítulo 3 ou 4, né, começa a descrever a missão de Moisés para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Mas então Moisés chega lá no poço de Midian, dá uma surra naqueles intrometidos, né? Eles estavam no lugar errado, não pertencia a eles o poço, expulsa aqueles homens que estavam importunando as filhas de Jetro, né? Conforme o livro de Azar está citando aqui, né? Que aqueles homens importunaram a elas, e então ele intervém, e Moisés contou a Jetro que ele havia fugido do Egito e que reinou 40 anos em Cush, e que depois tomaram o governo dele, e tinham mandado ir em paz, em honra e com presentes. E quando Jetro ouviu as palavras de Moisés, Jetro disse dentro de si mesmo: vou colocar esse homem no cárcere, em que vou conciliar os filhos de Cush, pois ele fugiu deles. E eles tomaram e colocaram-no na prisão. E Moisés ficou na prisão 10 anos. E enquanto Moisés estava no cárcere, Zípora, filha de Jetro, teve piedade sobre ele e apoiou-o com pão e água o tempo todo. E todos os filhos de Israel estavam ainda na terra do Egito, servindo os egípcios em todo tipo de trabalho duro, e a mão do Egito continuou em severidade sobre os filhos de Israel naqueles dias. Bom, queridos, aqui termina essa primeira parte sobre a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, mostrando o tempo em que Moisés ficou fora do Egito, né? E tudo faz sentido. Ele não poderia ter saído do Egito um garoto de 18 anos e chegado arrebentando lá na terra de Midian. Pelo contrário, ele teve uma vasta experiência antes disso, foi rei, um general, aí ele chega lá já com 60 e poucos anos, né? Lá em Midian, arrebenta aqueles inimigos ali, né? Aí tudo bem, é coerente, tem lógica. Então é maravilhoso o livro de Azar, recomendo que você leia, analise, pondere sobre a veracidade desse livro e retenha as lições que o Pai nos ensina na história do nosso povo de Israel, o qual somos parte também, graças ao Eterno por isso, né? Quem não entende isso ainda, assista o vídeo, as 10 tribos dispersas de Israel, onde estão. Né? E nós falamos sobre a herança israelita brasileira também, tá? O Altíssimo os abençoe ricamente. Agradecemos a todos os irmãos que estão presentes nesse hangout, tá? Como alguns já sabem, nós saímos dessa rede social perversa chamada Facebook, né? E, portanto, nem estamos colocando links lá para ninguém e tal. Mas você que quer acompanhar nosso trabalho, basta acessar o nosso canal YouTube, né? E quem continua lá nessa rede maldita que é Facebook, né? Pode fazer algo de bom, que é compartilhar, né, os nossos links aí, ok? Que o Criador abençoe cada um de vocês, tá? Shalom, que o Eterno nos abençoe. Até o próximo hangout, se o Eterno permitir.